Então, bom dia, agradecer-vos pela presença nesta discussão na especialidade da proposta de lei e agradecer, portanto, essa vossa disponibilidade da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, a apresentar a delegação, a doutora Marta Gens, da direção, e o Dr. Ângelo Sá, também da direção desta associação, expor-vos também como é que vai funcionar esta audição. Portanto, terão uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, depois passaremos a palavra a cada grupo parlamentar presente e novamente terão a palavra final para novos 10 minutos para responderem às questões ou às afirmações, comentários que forem decididos pelos vários senhoras e senhores deputados. Sem mais demoras, até porque estamos aqui com audições seguidas e temos o tempo muito contado e apertado, passar-vos então a palavra para esta intervenção inicial que acabei de referir. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Desde logo, apresentar os nossos cumprimentos a todos os presentes, agradecer a audição da voz dos adeptos, que são um dos principais destinatários desta legislação, desta nova proposta de lei, e começamos assim com algumas notas prévias que precedem a avaliação ou a avaliação dos efeitos propriamente ditos desta proposta. Em primeiro lugar, a APDA concorda que de facto era necessária uma intervenção profunda na Lei 39 de 2009. Contudo, queremos que a mesma deveria ter sido levada a cabo com uma profundidade que mais uma vez não se verifica. O ponto mais grave que permanece no nosso entendimento é que continuamos a ter na mesma legislação uma mistura entre exercício de liberdades com o contexto de penalização, naturalmente, da violência, dos factos violentos no desporto. Lemos nesta proposta de lei uma atuação pautada por algum desespero e um medo de uma desordem e da pressão pública para uma atuação, naturalmente não podendo deixar o desporto à sua própria sorte. Contudo, temos aqui algum receio desta pressão, deste medo, deste desespero que lemos desta proposta de lei. Certo é que ao longo de muitos anos todos têm tido uma atuação passiva, todos os intervenientes desportivos têm tido uma atuação passiva e preferem deixar andar do que assumir responsavelmente uma tutela e da responsabilidade de trabalhar com os adeptos. Aqui chegados, naturalmente, que é mais fácil deixar nas mãos do Estado a reposição de uma situação que todos deixaram que assim definhasse, que assim acabasse por definhar. E assim vemos aparecer então o legislador, construindo aqui um enredo legislativo altamente securitário, repressivo e que denota alguma falta de conhecimento sobre os fenómenos sociais e culturais que se vivem nas bancadas em Portugal. Utilizando aqui, começando por utilizar a base empírica, agarramos-nos então aos relatórios da APCVD e agarramos-nos em concreto ao último relatório do último trimestre de 2022, ou mesmo o RAVID, que foi publicado julgo que no fim do ano passado, e vamos fazer aqui um exercício de matemática. Proponho-vos um exercício de matemática. Os incidentes registados no último relatório cifram o valor de 1.372, com penas, com sanções acessórias aplicadas na ordem das 300. O exercício que vos proponho é pensarmos no conjunto ou no número de adeptos em Portugal e pensarmos efetivamente na representatividade que estes valores efetivamente têm quando construímos uma lei que se aplica a 100% dos adeptos em Portugal e não a uma franja que neste caso é aqui abrangida por este relatório. Portanto, se fizermos aqui um exercício de matemática e agarrando aqui num pouco do universo dos grupos organizados de adeptos, que é talvez mais fácil de contabilizar, vamos contar com 25 mil membros adeptos, parte do grupo organizado de adeptos, sem prejuízo de muitos outros adeptos. Só pensarmos num dos estádios da nossa primeira Liga alberga, um dos maiores, cerca de 60 mil, temos aqui um universo muitíssimo extenso. Então vamos fazer este exercício, 20 mil adeptos. Se contabilizarmos aqui estes números apurados pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, temos uma percentagem de 2%. Quando, na verdade, aqui nós estamos a construir normas e preceitos legais que se aplicam a 100% e não especificamente, ou o objetivo não é aplicarem-se especificamente 2% desta franja de os chamados elementos de risco, adeptos de risco, como muitas vezes é chamado. E, portanto, criam-se normas e conceitos restritivos das mais fundamentais liberdades previstas na Constituição da República Portuguesa, destinadas a 100% dos adeptos portugueses e não apenas a esta franja dos 2%, fundamentados em necessidades, na nossa ótica, putativas.
Daqui retiramos que a verdade é que o legislador entende que, elaborando uma lei desta natureza, que é aplicável, mais uma vez, a 100% dos adeptos, é mais importante limitar as liberdades de 98% do que, efetivamente, enfim, corrigir alguns aspectos que permitam uma celeridade processual, uma aplicação efetiva das penas relativamente a 2%. Portanto, este exercício matemático é aquilo que nos revela, em termos genéricos, aqui um bocadinho o espírito desta lei. Resultado prático. A maioria dos adeptos, portanto, 100%, temos de pensar sempre no 100% porque as leis são gerais e abstratas, sente-se perseguida, encostada às cordas e subjugada na sua liberdade de associação e privacidade para poder usufruir de uma liberdade de expressão que lhe devia ser automaticamente conferida. E eu até pergunto a todos os presentes há quanto tempo não veem uma bonita coreografia de estádio. Eu acho que todos vós me vão dizer que se calhar há algum tempo que não veem. De facto, a resposta está aqui. É fácil, é perceber, é empírica, é matemática, é casuística e está aqui. Vamos relembrar ainda, a este propósito da questão das liberdades, o que já foi relembrado por dois deputados, um deles presentes, a senhora deputada Alma Rivera, que está aqui presente, e outro deputado não se encontra aqui presente, as lutas estudantis no Estado Novo, em 1969. Hoje em dia não era possível. Sem zonas, sem formalidades, sem registros. Bem, isto para ir à luta era preciso quase preencher o impresso 3, não é verdade, e entregá-lo na repartição administrativa mais próxima. Hoje em dia não seria possível, porque de facto temos aqui um grau burocrático muitíssimo elevado que restringe em muito as nossas liberdades. E, na verdade, uma proposta desta lei acaba por envergonhar quem ostentou esses cartazes, mesmo nos tempos do Estado Novo. De qualquer das formas, e ainda que achem que se calhar falamos em demasia nas liberdades, é porque isto é sintomático de alguma coisa, porque de facto sentimos muita falta delas. Esta proposta surge numa tentativa, ou surge numa ótica de exatamente bater nesses 2% que resultam das percentagens, enfim, das situações de facto empíricas que são apuradas, mas esquece grosseiramente os outros 98%. E também acabamos por perguntar como é que seriam vistas estas medidas se fossem aplicáveis a outros setores da sociedade. E temos tido graves problemas a título criminal noutros setores da sociedade, em que não se denota tanta preocupação legislativa, à qual às vezes até achamos que devia existir mais. Dito isto, e isto apenas a título de introdução, vamos propor aqui um exercício prático também depois da leitura desta lei, que resulta naquilo que pode daqui resultar se ela for aprovada tal como está. Vamos debruçar-nos, em particular, nos artigos 8º, 14 e seguintes e vamos fazer este exercício. Os grupos organizados de adeptos ou a sua definição legal sofre aqui uma alteração legislativa e presumo que os mesmos à partida têm de estar constituídos como associações para se definirem como tal, ou seja, como grupos organizados de adeptos. O que é que vai aqui acontecer? Obviamente que o escopo, a aplicação legal de todas as outras normas vai ser muito mais alargada. Vamos encontrar situações onde anteriormente não se verificava ou não era aplicável, então com o alargamento desta definição vai passar a aplicar-se também. Por outro lado, temos aqui uma encruzilhada no que diz respeito à conjugação destas normas quando conjugamos obrigações dos promotores, registro dos adeptos, utilização das zonas, registro dos grupos organizados de adeptos e é este exercício que nós aqui vamos propor que se faça. Premissa. O promotor é obrigado a registrar os seus grupos organizados de adeptos junto da Autoridade de Combate à Prevenção de Violência. Hipótese 1. O promotor não quer registrar o seu grupo. Hipótese 2. O grupo não se quer registar. Hipótese 3, e muito comum, os membros dos grupos não querem dar os seus dados, não se querem registar. Isto era uma pergunta que nós também não temos, enfim. E por isso é que nós achamos que a construção destas normas, ou seja, a conjugação prática destes artigos, é profundamente errada. Então, o que é que podemos ter como resultado, e nós que conhecemos a área da qual falamos? Primeiro, os grupos organizados deixam de ir para as zonas, porque também já não vão, na verdade. Atualmente, se bem olharem para as zonas especiais de acesso e permanência de adeptos, elas encontram-se neste momento vazias. Portanto, isto é mais um incentivo para que elas deixem de ser usadas. Também porque não existem grandes prerrogativas a usar, visto que o uso de materiais fica também dependente do registro dos grupos organizados na APCVD, o que não vai acontecer, ou pelo menos não desta forma como está proposta. Segunda hipótese, os grupos deixam de usar as zonas, vão se posicionar noutras zonas do estádio. Vamos falar de risco e de segurança? Talvez sim, talvez aqui tenhamos de falar de risco e efetivamente de segurança, aqui sim. Por outro lado, temos ainda outra norma que obriga nos jogos de alto risco que os grupos organizados que o promotor se assegure que eles fiquem nas zonas.
eu faço a pergunta, lanço mais uma vez este repto, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos obrigar pessoas a ir para determinadas zonas do estádio? De facto, há aqui algum desconhecimento que nos assusta. Como é que nós vamos obrigar adeptos a permanecer em determinadas zonas, contrariando a sua liberdade e esperar que isto melhore os ambientes desportivos? Isto causa-nos muita preocupação. Por outro lado, também dizer que sem registro não há direito a usar qualquer material. Não há um tambor, não há um megafone, não há uma faixa, não há uma tarja, não há rigorosamente nada. E isto é altamente preocupante. Ainda relembrar que nesta proposta de lei houve aqui talvez um esquecimento. As mensagens constantes das faixas que são exibidas num estádio naturalmente não podem conter quaisquer mensagens de teor racista, xenófobo, por aí fora. Obviamente o desporto é um lugar inclusivo e não o inverso, e nós não poderíamos deixar de preconizar outra coisa, senão isto mesmo. Contudo, existe também aqui uma nota que nós deixamos relativamente às mensagens de teor político. Estádio de Braga, não entra uma faixa que diga liberdade para apoiar. Isto é grave. No pós-25 de Abril, isto é grave. E eu não vos estou a falar de factos putativos, nós estamos a falar de situações que nos são reportadas fim de semana após fim de semana. E esta norma não foi alterada e, portanto, é também uma das nossas propostas. Após este exercício, até porque não temos muito mais para fazer mais exercícios, lamentavelmente, entramos aqui, a nossa conclusão é esta. Nós acabamos por entrar aqui num ciclo vicioso em que optamos deliberadamente que os clubes, que as polícias, que a APCVD fique debruçada em faixas, em zonas, em registros, enquanto se podia estar a concentrar em produzir e a trabalhar com todas as partes interessadas um ambiente efetivamente saudável nos recintos desportivos. Mais, com a criminalização do apoio ilegal aos grupos organizados de adeptos, vamos encher os nossos tribunais deste ilícito penal, que vão ter factos indiciados pelo Ministério Público, como Núcleo Sportinguista de Loures patrocina autocarro para deslocação a Famalicão. Isto passa a ser crime se o Núcleo Sportinguista de Loures, que é um grupo organizado de adeptos, não estiver registado em conformidade. Portanto, o que nos parece é que estão a ser criadas cada vez mais entropias, ao invés de se facilitar e de se deixar os adeptos fazer aquilo que realmente vão lá fazer. Lá está, concentrar-nos nos 98% ao invés dos 2%. Por último... Pedia mesmo que terminasse. E já estou a terminar, já tenho o tempo contadíssimo. Por último, vou-vos citar aqui, nós fizemos aqui um estudo também sobre as melhores práticas da Europa e tudo aquilo que tem sido feito, não há registros nos outros países da Europa, não há este tipo de medidas, e nós queríamos aqui citar as palavras de um dirigente de um clube alemão, a quem consultámos e a quem temos em muito boa conta, porque é de um clube da Bundesliga e, de facto, tem ambientes que nós não temos, mas gostamos muito de gabar, e, portanto, eu vou-vos citar para que fique, seja a última palavra e que fique pendente e que faça aqui algum efeito. De qualquer modo, isto, e depois, obviamente, lhe dar a conhecer a nossa proposta de lei. De qualquer modo, esta proposta de lei, para os clubes, é um pesadelo cultural e atmosférico. Pelo menos seria para alguns clubes na Alemanha, porque destrói as esperanças do futebol como o conhecemos e aprendemos há gerações. Um estádio de futebol sempre foi local onde se pode fugir à rotina diária. Os clubes têm de ser escapatologistas, digamos com as devidas aspas. Este novo quadro legal leva a este mecanismo a milhares de adeptos e condena-os a um fim definitivo. Assim, e de um ponto de vista puramente comercial, inclusivamente, esta proposta coloca em perigo o modelo atual de negócio dos clubes. Dito isto, e sendo realmente um adepto do futebol internacional de clubes em solo português, dito isto por este membro de um órgão social deste clube, duvido sinceramente que sob este quadro legal, os jogos de competições internacionais de clubes em Portugal sejam tão apreciados no futuro como têm sido no passado. Obrigada. Muito obrigado, doutora Marta Gens, pela sua intervenção inicial. Passamos então ao período de intervenções dos vários grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. deputado João Castro. Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, agradecer os contributos que nos trouxeram, a doutora Marta Gens e a equipa que aqui nos trouxe. Referi que este processo de especialidade sobre a legislação que aborda a violência no fenómeno desportivo será contextualizado em várias audições presenciais, serão também recolhidos vários contributos por escrito e estamos, obviamente, abertos a outros contributos que outras entidades ou personalidades entendam fazer-nos chegar. Entendemos que seria pertinente começar exatamente pela Associação Portuguesa de Defesa do Adepto,
porque é exatamente na defesa do adepto, enquanto cidadão, que nos motiva esta reflexão sobre os fenómenos de violência associados ao desporto e à atividade desportiva. Sabemos que este não é um problema isolado de um só país ou só modalidade, manifesta-se de várias formas, em vários contextos, tendo assumido no nosso país algumas situações, ainda que possam ser consideradas exceção, mas de elevada gravidade, que não nos podem deixar indiferentes, nem a nenhum dos presentes, nem à maioria das pessoas que gostam do desporto, que acompanham o desporto ou que simplesmente acompanham este tema enquanto cidadãos. Em 2019 foi criada a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que já registra 710 medidas de interdição à presença em espaços esportivos, por ilícitos contraordenacionais. Registra também 1.718 decisões condenatórias com caráter definitivo, dos quais 733 por incumprimento dos deveres do promotor, 273 relativas à posse de artefatos pirotécnicos, 305 por incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância, 195 por incumprimento de dever de correção, 107 por arremesso de objetos, 77 relativas a outros, portanto 20 por apoio a grupos organizados de adeptos não registados e, portanto, estes números revelam que estamos claramente na presença de um problema. É um problema que temos que abordar, que temos que ter coragem de enfrentar, no sentido de defender os tais 98% que referiu, que não pertencem a este tipo de organizações e defender também muitos dos 2% que também referiu, que pertencem a este tipo de organizações e que abordam a atividade desportiva e a sua qualidade de adepto na atividade desportiva com civilidade e com gosto pelo desporto em si e pela atividade desportiva em si, enquanto verdadeiros adeptos. Portanto, neste contexto, gostaria de aproveitar esta oportunidade para colocar algumas questões. Em primeiro lugar, perceber se tem associados, quantos associados pertencem à Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, se tem grupos organizados de adeptos como associados ou nos seus órgãos, ou como é que lida com esse tipo de situação, que espaço de reflexão adotou, falou em alguns contextos, mas que espaço de reflexão adotou a Associação para a abordagem deste tema, nomeadamente para a recolha de contributos, quer no contexto desta legislação, quer de outros contextos que entendam pertinentes também abordar. Não se percebe bem a questão levantada e ao prejuízo de todos pela prevaricação ou pela eventual prevaricação somente de alguns, presumi eu que estaria a referir-se às questões relacionadas com a bilhética e com a venda de bilhetes. Não. Então não percebi bem o que é que estava a referir, se conseguisse concretizar facilitaria. Gostaria de saber se vê na generalização da emissão centralizada eletrónica de bilhetes em determinados eventos como uma ferramenta para o combate à violência. Senhor Deputado, para terminar, por favor. Já termino, Sr. Presidente, sobretudo num contexto em que já é aplicada por alguns clubes, bem como sendo já aplicada no contexto UEFA, pelo menos, e, portanto, e com os sucessos que todos reconhecemos. Se encontra na bilhética centralizada e eletrónica um contributo para terminar com as zonas especiais de adeptos, foi um aspecto que referiu bem e acho que deve ser alvo da nossa abordagem. Esta podia ser uma resposta interessante de abordagem do problema na sua forma global e, por último, que outras medidas, percebi que o tempo era apertado, mas poderá fazer-nos chegar talvez por escrito, talvez seja mais fácil, é que outras medidas no ponto mais concreto, na linha a linha, ponto a ponto, até no próprio texto escolhido, propõe a Associação para uma redução dos fenómenos de violência associados ao desporto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Obviamente começo por cumprimentar a Presidente e Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, a Sra. Marta Gênesis e o Sr. João Lobo, a quem o Grupo Parlamentar do PSD cumprimenta e agradece a vossa presença. Como é do conhecimento e, portanto, não nos vamos alongar muito relativamente ao enquadramento desta proposta de lei da 44, é para nós extremamente importante ouvir a vossa opinião. E ouvir a vossa opinião porque aquilo que nos preocupa é como é que todos nós podemos ir a ver competições desportivas em segurança, todos, adeptos, famílias,
todos. É neste contexto que nós queremos acreditar que um dia vamos conseguir conviver todos nos mesmos espaços. E, portanto, o que nos preocupou foi ver, e também eu fui ver o RAVID 2021-2022, em que nos diz que ocorreram 4.135 infrações e incidentes em espetáculos desportivos, ou seja, mais 2.335 do que em 2021, tendo havido um registro de um aumento de 44%. Obviamente que tal nos preocupa e preocupa-nos também quando nos apercebemos que a incidência dos episódios de violência agora é mais no exterior dos recintos desportivos do que no interior, e também nos escalões de formação, que é uma coisa que nos deve preocupar a todos. E, portanto, neste contexto é muito, muito preocupante e é muito importante termos a vossa opinião, porque já tivemos a pandemia, já vimos o que eram competições sem adeptos, competições sem público, e ninguém gostou. E, portanto, a minha principal questão relativamente à vossa associação é o seguinte, portanto, já pelas suas exposições, pela vossa apresentação, ficou bem claro que há aqui muitas informações desta proposta de lei que não estão a ir ao encontro daquilo que a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto pensa que deve existir. E, portanto, a primeira e a mais importante das perguntas é: têm alguma proposta que possam partilhar com esta Comissão, que nos possam fazer chegar, para que nós possamos analisar, apreciar conjuntamente nesta Comissão, porque mesmo que não seja agora, mas que nos façam depois chegar por escrito. Portanto, perguntar que se tivessem que legislar ou se estivessem no nosso lugar, com que olhar de preocupação é que também veem este aumento de episódios de violência que se tem registado. Porque o adepto tem deveres, mas tem direitos e tem deveres, qualquer pessoa que esteja a assistir a um espetáculo, sim. Portanto, é possível ou não conciliar. A APDA tem defendido a necessidade de rever este regime jurídico de combate à violência no desporto e, portanto, esta é uma oportunidade em que podemos também verificar e introduzir e, por que não, todos analisarmos para ver se é possível. Pedir, por último, um balanço do grupo de trabalho que têm com a Liga e com a Liga e com a APCVD, se é possível fazerem-nos aí uma resenha sobre o trabalho que está a ser desenvolvido e que feedback que nos podem transmitir sobre a campanha que levaram a cá para recolher a opinião dos adeptos. A tua voz, não, peço desculpa, exatamente, a tua voz. Portanto, o que é que nos trazem sobre esta campanha? Se resultou, o que é que foi bom? E muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Senhoras e Srs. Deputados, começo imediatamente por cumprimentar a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto na pessoa da sua Presidente, Marta Genes. E não posso deixar de vincar a presença desta associação foi proposta pelo Chega, porque efetivamente defendemos a liberdade e a cultura de bancada. Como tal, jamais poderíamos permitir que a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto ficasse de fora e não podemos também deixar de saudar, não sei se foi ou não propositado, mas o facto da APDA surgir como a primeira entidade a ser escutada no rol das várias audições que se irão realizar no âmbito deste grupo de trabalho, e nomeadamente referente à discussão na especialidade da proposta de lei número 44. De facto, é fundamental começar por escutar aqueles que representam os adeptos, o maior agente ativo de um evento desportivo, aqueles para quem a proposta de lei deveria estar orientada, mas que infelizmente não é o que acontece com a proposta do Governo, que vai justamente no sentido oposto, no fundo, contra o adepto, uma proposta repressiva e aliada da realidade e do fenómeno da bancada. Posto isto, gostaria então de realizar algumas questões. O Chega apresentou um projeto de lei que foi apreciado e chumbado a quando da discussão da generalidade da proposta do Governo. E no nosso projeto apresentámos algumas medidas
que vão ser novamente apresentadas, melhoradas e aprofundadas nesta fase de especialidade. Começava pela simples questão da definição de adepto. Concordam? E o que consideram ser a melhor definição de adepto? Em relação às famigeradas zonas, na nossa opinião, julgamos que podem ser úteis, desde que sirvam os interesses dos adeptos e promovam a sua segurança. Como tal, apresentámos a instalação obrigatória nestas zonas dos safe standings e, quanto a isto, pergunto qual a vossa opinião. Vamos ainda mais longe e, ao contrário de outros, observamos o uso responsável da pirotecnia, como potes de fumo ou pirotecnia fria, como algo que deve ser discutido de forma justa e verdadeira. Porque não podemos olhar lá para fora, falar bem da festa que se faz com o uso da mesma, mas depois aqui adotar-se hipocritamente uma posição de ataque, apoiando um quadro penal que chega a equipar o transporte destes artefactos a crimes de pedofilia ou corrupção. O que podem partilhar sobre este tema? Apresentámos também a possibilidade, como em a maior parte dos países da zona UEFA, do consumo de bebidas alcoólicas de baixo teor, ainda que não seja possível o seu consumo na bancada, à imagem do que acontece em Inglaterra. Qual a vossa opinião? Pode ou não promover a segurança de todos os adeptos esta medida? E para terminar, de forma geral, quais são as principais críticas que têm a fazer à proposta da lei do Governo e que soluções podem apresentar, nomeadamente sobre o registro dos GOA e das condições de acesso às zonas? Uma vez mais, reiteramos, o Chega defende a liberdade e a cultura de bancada e, sim, defendemos as forças de segurança, tal como estamos ao lado dos adeptos e em defesa dos seus direitos, que cada vez mais são inexistentes e não há incoerência nenhuma em assumir esta posição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Coordenador. Começar por cumprimentar a APDA, a dizer que a presença e a perspectiva dos cidadãos, dos adeptos, na discussão desta proposta de lei é absolutamente essencial e a intervenção da doutora Marta, se dúvidas ainda houvessem, comprova isso mesmo e que vai ao encontro de muitas das preocupações que são da Iniciativa Liberal. E por isso gostaria de começar por colocar algumas questões que entram em dois temas. O primeiro, o registro obrigatório dos grupos organizados de adeptos, que através da proposta de lei do Governo passa a ser crime quando exista um grupo, um apoio a um GOA não registado ou quando o apoio não seja declarado e, por outro lado, as zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. No que se refere ao registro obrigatório de adeptos, afigura-se que este mecanismo até agora tem falhado. Pelos dados que conseguimos obter e analisar, existem muitos GOAs que não se encontram registados e dos que estão registados têm poucos elementos registados. Isto porque não existe um verdadeiro incentivo positivo à inscrição dos membros. E agora vem o Governo criar um incentivo que é negativo, de criminalização e de repressão. O que, a nosso ver, pode criar um verdadeiro perigo, no sentido de que alguns adeptos passem a pertencer aos chamados casuals, ou seja, a grupos não caracterizados de adeptos, que não usam tarjas, que não usam símbolos ou que não têm qualquer tipo de marca que os possa identificar, mas que, não obstante, marcam presença nesses mesmos eventos e de uma forma, muitas vezes, até massiva, nos espetáculos desportivos. Isto porque, se um grupo não for considerado um GOA, deixa de estar sujeito a registro e, não estando sujeito a registro, obviamente que não pode receber apoios de clubes e esse, digamos, é o principal incentivo positivo nesta matéria, mas, por outro lado, também esses mesmos grupos nunca terão receio, essas mesmas pessoas nunca terão receio de uma possível criminalização por um eventual não registro. E, portanto, parece-nos que esta criminalização dos grupos organizados de adeptos vai criar mais casuals, vai empurrar adeptos para este tipo de fenómenos e, no fundo, o que esta lei irá criar é mais insegurança, mais problemas nos nossos estádios.
Ao mesmo tempo, afigura-se-nos que estes registros, quando verdadeiramente ocorrem episódios de violência ou que careçam de intervenção das forças de segurança, se tratem de registros desnecessários, uma burocracia que é desnecessária, porque estas entidades já possuem outro tipo de informações e que muitas vezes até são mais completas do que estas e acabam por ser também mais específicas e individualizadas. E por isso, a criminalização do não registro parece-nos que se trata de uma iniciativa que não é positiva, que vai, aliás, também esbarrar com outras iniciativas que os clubes possam vir a ter e a desenvolver e que podem, essas sim, comprovadamente, como aliás alguns académicos também os disseram, oferecer melhores garantias de segurança, nomeadamente refiro-me ao transporte de adeptos. É entendido academicamente, e dizem-nos estudos sobre esta matéria, e também podemos recolher essas mesmas informações nas reuniões que a Iniciativa Liberal teve com várias entidades, como por exemplo gestores de segurança dos clubes, que o transporte de adeptos é uma medida positiva para a segurança. Isto porque concentra os adeptos num só local, permite uma vigilância que está concentrada por parte das forças de segurança e, por isso, para a Iniciativa Liberal, numa primeira análise, parece-nos que o transporte de adeptos poderia ser excluído deste conceito de apoio, porque é uma prática que é positiva, efetivamente, para a segurança. A nossa segunda pergunta é relativa às zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. O cartão de adepto acabou, graças à proposta, ao projeto de lei da Iniciativa Liberal sobre esta matéria, mas o que acontece é que as zonas mantêm-se e, portanto, existe, a nosso ver, um problema de discriminação, de encarar os grupos organizados de adeptos de uma forma que limita os seus direitos e, neste momento, o que acontece, vou já concluir, é que quem quer levar uma bandeira, por mais pequena que seja, tem que ir para uma zona rodeada por barreiras físicas, está isolado do resto do estádio e, por vezes, estas zonas até são proibidas a menores. E, portanto, o que tem acontecido é que a vigilância destas zonas, estas zonas estão vigiadas, mas os adeptos não frequentam essas mesmas zonas. Isto porque deslocam-se para outros locais do estádio, prejudica a segurança e as forças de segurança não conseguem acautelar essa mesma segurança. E, por isso, perguntar o que é que pensa a PDA sobre estas zonas, se são positivas ou não, e se têm sido frequentadas por adeptos daquelas que são as vossas informações. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria, antes de mais, cumprimentar a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto e a doutora Marta Genes pela sua intervenção, mas também por todo o trabalho que têm feito e que têm permitido colocar este assunto em cima da mesa e não deixar que se banalizem restrições que são absolutamente inaceitáveis a direitos, liberdades e garantias e que só podem ser sacrificados ponderando muito bem os fins para que são sacrificados. E aqui que nos parece é que há cada vez uma facilidade maior, até por partidos que dizem ter sofrido a ditadura na pele, em restringir este tipo de direitos. Porque hoje a situação é esta, amanhã é outra. E quem passou por isso sabe perfeitamente que é preciso ter atenção a esses sacrifícios de direitos, liberdades e garantias que tanto conquistaram a alcançar. E, sobretudo, também agradecer por trazer aqui um pouco de rigor e de objetividade. Porque, por um lado, esta ideia de que nós estamos a falar de uma percentagem ínfima num universo de adeptos, porque todos são adeptos. Uns são grupos, querem que sejam grupos organizados de adeptos registados e estão em grupos, outros não, mas quer dizer, são todos adeptos e, portanto, quando estamos a falar de uma lei que se aplica de uma forma genérica, convém também ter isso em atenção. Mas também para combater aquilo que são as percepções mediáticas que também permitem legitimar estas políticas. E aí aqui coloca-se logo uma questão. Nós tivemos agora uma nova proposta de lei. Que nos se torna incompreensível, porque se nós dizemos assim, a lei de 2019 fez com que a situação piorasse, se não piorou, então porque é que estamos agora a restringir mais e a inserir novos elementos na lei? Se piorou, então talvez fosse interessante refletir que aquele caminho é absolutamente infértil e inconsequente. E é isso que também não nos parece que esteja muito bem argumentado ou explicitado qual é a lógica de continuar. Parece-nos sim que é um acerto
com aquilo que foi feito no final da legislatura passada, em que o Partido Socialista permitiu viabilizar uma proposta que retirava o cartão do adepto, mas que mantinha um conjunto de outras questões gravosas, nomeadamente a equiparação, as áreas especiais e a equiparação de mensagens de ideologia política, que é uma coisa que, bem, isto, enfim, lembra alguns dos relatórios da censura. Ideologia política, mensagens de cariz fascista e racista e xenófobo, quer dizer, uma expressão política é equiparada a um crime que tem que ser combatido com toda a severidade, é óbvio, mas não se pode com isso sacrificar o direito que as pessoas têm de se exprimirem, como foi em tempos se exprimiram e como continuarão a exprimir-se, porque o pensamento é livre e por mais que se tente reduzir a sua manifestação, isso também não é por aí, não é por aí que conseguem. Este é simplesmente um caminho mais fácil, que é o caminho do controlo, da repressão, o caminho mais fácil que se pode seguir perante um problema social. Há um problema social que é de violência e que se expressa a vários níveis. Nós já falámos sobre violência em diversos contextos. Falamos muitas vezes de violência na escola, por exemplo, aqui. Quer dizer, o que é que nós vamos fazer? Vamos limitar as liberdades em todos os contextos em que a violência aparece, e ela aparece em muitos contextos. Isto não é simplesmente não é possível, portanto, convinha mais ter uma perspectiva um bocadinho mais profunda e mais baseada até em dados sociológicos, de psicologia de massas, enfim, que permitissem ter uma atuação mais certa e mais eficaz. Aquilo que se está a fazer é uma segregação. E há uma outra questão que se coloca. Quando nós segregamos, devemos ponderar uma coisa que se pondera, por exemplo, do ponto de vista da aplicação de penas, que é o próprio efeito criminógeno que tem a aplicação de determinadas penas de prisão pelo contacto com outros criminosos. E, portanto, se nós queremos impedir que fenómenos que são restritos a uma percentagem muito, muito curta se alastrem, o que é que vamos fazer? Vamos segregar os adeptos todos? Isso não tem lógica até do ponto de vista de política criminal, digamos assim. E é, de facto... Para concluir, Sra. Deputada. Vou-me encaminhar para o fim. Portanto, não podemos compactuar com um objetivo que, no fundo, é de seriar, é de fichar os adeptos, é de ter um registro dos grupos organizados. Nós somos contra esse tipo de medida, até porque, do ponto de vista da identificação para fins de investigação criminal, há outros métodos para o fazer, que já são aplicados e que não é por aí que deixarão de o ser, têm que ser bem justificados, que é isso que talvez não se queira aqui fazer, é justificar e ter uma decisão que preencha requisitos para o poder fazer, e vou terminando, e, portanto, tanto as consequências para o registro dos grupos organizados de adeptos, como uma limitação objetiva à liberdade de associação que se está a colocar, têm que ser combatidas. Eu queria perguntar que ações de prevenção, porque a lei do combate à violência no desporto pressupõe dois caminhos, um caminho da repressão, que tem sido aquele que mais se fala, mas também um caminho de prevenção e de trabalho, nomeadamente dos escalões de formação, etc., junto dos grupos, enfim, dos vários intervenientes. Que ações de prevenção é que se conhecem? É porque essa parte da prevenção acaba por ser o parente pobre disto tudo. E nós não queremos só penalizar, nós queremos evitar que exista a prática dos crimes. E, portanto, era essa a questão que eu queria aqui deixar. Obrigado, Sra. Deputada. Fim das intervenções dos diversos grupos parlamentares. Devolvemos então a palavra à Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, apelando à capacidade de síntese, por favor. Eu sei que as questões e comentários foram muitos. A tarefa ficou complicada para nós. Pois, okay. Mas apelando a essa capacidade, faça favor. Certo. Sob pena de provavelmente algumas questões ficarem pelo caminho, mas a nossa resposta será cabal o suficiente para conseguir explanar em termos mais extensos possíveis as questões que nos foram colocadas. Em primeiro lugar, a APDA neste momento conta com largas centenas de associados, sendo certo que temos parceria, porque nós não temos pessoas associadas, pessoas coletivas, não está previsto nos nossos estatutos, com 99%
dos grupos organizados de adeptos que confiam em nós, em busca de informação, em busca de esclarecimento, em busca de consciencialização daquilo que é a lei atualmente em vigor e daqueles que são os seus direitos. A APDA tem sido o braço direito da informação e isto é importante. Adeptos conscientes e informados são o parceiro ideal para serem finalmente integrados numa pirâmide onde eles pertencem, mas nunca se quis reconhecer que eles, de facto, apesar de existirem, eles ainda não estão lá. E, portanto, efetivamente tem sido esse o nosso trabalho em termos de uma consciencialização cada vez maior daquilo que é a realidade em Portugal e até com o trabalho com todas as instituições, como referiu a senhora deputada, peço desculpa, do PSD, Inês, que temos feito inclusivamente com a Liga Portugal, com a APCVD, temos desenvolvido uma série de campanhas e de ações positivas, as quais não se encontram plasmadas sequer ou vislumbradas pela atual proposta de lei. Portanto, é aqui que também vou utilizar para responder à sua questão relativamente... Quando nós referimos as medidas de pendor securitário, aquilo que nós dizemos é que na esteira da Convenção de Saint-Denis, que preconiza 3 pilares de uma solução de abordagem, ou seja, de aproximação de uma abordagem integrada aos eventos desportivos, nós temos de ter a parte de safety e security, mas temos de ter o terceiro pilar, que é aquele que não existe na proposta de lei, nem nunca existiu na legislação portuguesa, não pelo menos na Lei 39 de 2009, que é o pilar da hospitalidade, e nós não temos. E é esta questão para os 98% dos adeptos. Hospitalidade. Nós enclausuramos adeptos numa zona especial de acesso e permanência sem lhes dar safe standing, sem lhes dar condições para eles poderem estar no recinto desportivo. Nós temos de estar em cima de cadeiras. Alguém já se pôs em pé em cima de uma cadeira num estádio? Eu desafio-vos, é complicado. Corremos alguns riscos de nos aleijarmos. Portanto, antes de pensarmos ou concomitantemente, também temos de pensar o que é que podemos fazer para manter os tais 98%, que se vão cansando destas medidas e vão criando desinteresse pela frequência nos recintos desportivos, porque elas existem num pendor mais securitário que acaba por afastar aqueles que pertencem aos tais 98%. Por outro lado, é importante também não empolar os números que estão explícitos nos relatórios, e nós agradecemos que o resultado da última alteração legislativa tenha criado estes relatórios, porque eles de facto transmitem-nos uma realidade transparente, mas que não pode ser empolada como muitas vezes aparece nos meios de comunicação social. Temos mesmo de ler os relatórios e perceber, e fazer o exercício que eu acabei de vos propor, para percebermos que, de facto, a violência no desporto corresponde a uma ínfima percentagem. E, portanto, a aposta tem de ser, efetivamente, confiar no excelente trabalho que a APCVD tem feito e que o IPDJ não se sabe porquê, também nunca fez, porque, na verdade, os ilícitos contraordenacionais, desde há muito tempo, que permanecem os mesmos. As coimas é que algumas delas foram aumentadas no seu valor e, portanto, percebe-se que há aqui uma clara diferença, deixar a APCVD, o organismo competente para esse efeito, trabalhar, mas apostar na responsabilização de todas as instituições, porque os adeptos são seus. E são o seu património, são a sua responsabilidade e é a sua obrigação de trabalhar com eles. Portanto, não era relativamente à bilhética, mas sim relativamente a medidas de hospitalidade que têm de ser promovidas e têm de ser promovidas pela lei. Aliás, porque a Convenção de Saint-Denis foi ratificada por Portugal em 2018. Não sabemos em onde é que ainda está o seu lado prático traduzido na lei que temos atualmente em vigor. Portanto, relativamente à questão do safe standing. Relativamente à questão relativa levantada pela senhora deputada Inês, o RAVID acaba por transparecer uma realidade que também é preciso que se lhe diga muita coisa. O aumento exponencial da violência traduzido pelo RAVID reflete-se uma época em que não havia adeptos nos estádios em virtude das restrições causadas pela pandemia Covid-19 e, de repente, temos adeptos nos estádios. Portanto, naturalmente ou proporcionalmente, era expectável, em termos sociológicos, que houvesse um aumento. O aumento não é exponencial. Não temos adeptos nos estádios, temos adeptos nos estádios. Mais ainda de referir que a grande maioria dos incidentes registados não são dentro dos recintos desportivos, são fora dos recintos desportivos. O que é que temos? Temos uma lei que consagra a sua aplicabilidade prática ao recinto desportivo, pré-evento desportivo, pós-evento desportivo e nas imediações dos estádios, inclusivamente festejos desportivos. Portanto, se a amplitude de aplicação desta lei é imensa e extensíssima, como nós acabámos de referir, é preciso nós percebermos que talvez estes 2%, a percentagem de factos cometivos dentro dos recintos desportivos ainda seja mais pequena.
E, portanto, nós temos é de apostar nos recintos desportivos como ferramentas de segurança. Não sou eu quem diz, são vários relatórios, inclusivamente de Polícia Internacional, que o estádio é uma ferramenta de segurança. Mas temos de querer trazer as pessoas para dentro dos recintos desportivos e dar aos adeptos a liberdade que eles querem para fazer aquilo que eles estão lá a fazer. E, portanto, é esta a ótica. Não há maior catalisador da baixa de tensão e desmistificador desta criação de entropias que se vai criando, precisamente com o bem acolher, o bem receber e dar a liberdade para fazer aquilo que as pessoas vão lá fazer, ao invés de lhes criar uma certa confusão a ir a um recinto desportivo porque tem uma série de medidas burocrativas e administrativas antes de cumprir e porque, a partir disto, é uma espécie de minority report. Portanto, antes de sermos todos condenados, já estamos todos no pré-crime, não é à espera que saia a bola. E essa perspectiva é profundamente errada. E, portanto, trata-se daqui de uma visão holística da questão e não centrada nestes 2% de factos cometidos e que a APCV tem tratado e muito bem. Por outro lado ainda, e quase aqui para terminar, relação às zonas especiais de acesso e permanência. Elas são legado, de facto, do cartão do adepto. O cartão do adepto desapareceu, mas ficaram muitos efeitos do cartão do adepto. Principalmente as pessoas que deixaram de ir aos recintos desportivos, deixaram de sentar naquilo que os adeptos chamam, e que todos os que vivem os eventos desportivos, a curva. Ninguém precisa de zonas especiais de acesso e permanência de adeptos, muito menos que elas apareçam na lei. Ninguém que quer ver um jogo de pé com bandeiras vai para outra zona sem ser aquela. Portanto, não é preciso formalizar nem introduzir burocracia excessiva e desnecessária para que deixem acontecer aquilo que é simplesmente natural que aconteça. E, se assim for, atuamos numa ótica de responsabilização, de comunicação, de transparência, mas de dialética. E este, sim, é o principal efeito preventivo que esta legislação precisa e não o inverso. Não é encostando fenómenos sociais às cordas que nós vamos ter este efeito, como vários exemplos que eu já acabei de dizer, este efeito que nós queremos quase miraculoso de eliminar a violência no desporto. A violência que, como disse também, a maior parte é fora dos recintos desportivos. Por último, a questão relativa à pirotecnia, não se trata aqui deste debate em particular, vai ser tratada, nós obviamente que somos a favor do seu uso controlado, responsabilizado e mitigado, como já se faz, por exemplo, em França aos dias de hoje. O consumo de álcool, com certeza sim, não é de álcool, porque o álcool hoje em dia já se consome nos estádios, mas é só nas bancadas VIP. Portanto, aquilo que nós somos a favor da prerrogativa do consumo de bebidas de baixo teor alcoólico em todos os setores de um recinto desportivo, porque até de uma ótica de segurança ele facilita a entrada, evita o binge drinking à porta dos estádios, evita que as pessoas fiquem à porta dos estádios e nas imediações do recinto desportivo. E eu volto a recordar, o estádio é uma ferramenta de segurança. O estádio tem câmaras, tem entradas, tem torniquetes, tem seguranças, tem polícias. O estádio é uma ferramenta de segurança e nós queremos as pessoas dentro do estádio e não fora do estádio. Portanto, ter esta mais-valia que se possa consumir bebidas de baixo teor alcoólico, obviamente numa ótica responsabilizante, mas isto estamos a supor que é o normal, vai efetivamente aumentar, aliviar os tais níveis de tensão e aumentar as entradas atempadas, ordeiras, dentro dos recintos desportivos, que é onde nós queremos os adeptos e é aqui onde eles pertencem. E, portanto, acho que de uma forma assim muito sucinta, peço desculpa se alguma coisa ficou pelo caminho, apenas dar nota também, porque foi levantada essa questão por vários de alguns deputados aqui presentes. Nós fazemos questão, obviamente, de enviar todas as nossas propostas e esta nossa exposição por escrito, porque queremos que efetivamente é crucial que nesta alteração legislativa haja efetivamente construção e, portanto, nós fazemos questão de enviar o nosso contributo. Agradecemos esse envio das propostas. Agradeço-lhe também a intervenção final e a capacidade de síntese, até porque não cumpriu sequer aliás, cumpriu dentro do prazo. Mas esta mas eu ainda tenho aqui uma parte final. Se me deixarem usar ainda uns minutos, ainda tenho. Tem um minuto, se quiser acrescentar alguma coisa. Vai ser épica. Bom, nós temos aqui várias propostas, como disse, que vos faço chegar. Muitas delas têm a ver com retirar de vários artigos estes pendores securitários administrativos. Batemos-nos também pela eliminação desta ideia do registro dos grupos organizados de adeptos. Já há algum tempo, mas queremos fazer questão, porque é uma duplicação, porque não tem efeitos práticos nenhuns, porque é uma repetição de todos os dados que toda a gente sabe, que se forem necessários a Justiça, os tribunais, as entidades administrativas requerem aos clubes, e os clubes, tal como está na lei e como faz parte de todos os códigos, regimes contra-nacionais, são obrigados a fornecer.
E, por último, dizemos que naturalmente estamos disponíveis para trabalhar em prol daquilo que nós já tivemos. Tivemos em 2004, o Euro 2004 é um ponto que orgulha muito Portugal e que não temos feito muito para zelar para que este panorama volte a ser como foi. Esta proposta de lei, tal como está na nossa opinião, e isto de forma conclusiva é um erro grosseiro, porque os adeptos estão cada vez mais organizados, mais conscientes dos seus direitos e realidades fora das nossas fronteiras. Fizemos muitas consultas fora das nossas fronteiras para perceber o que de melhor se faz lá fora e não é nada disto, e o nosso exemplo tem sido outro. E, portanto, talvez seja esta a hora, em definitivo, de dar a volta ao texto e trazer os adeptos a bordo e não o inverso, e não mandá-los embora definitivamente. Por último, o combate à violência também, na nossa opinião, tem de deixar de ser sempre o combate à violência, porque às vezes não sabemos muito bem o que é que já significa o combate à violência. Aquelas palavras que nós usamos tantas vezes, depois perdemos efetivamente a noção de que é que elas representam. A nossa sugestão, vamos aliar o combate à violência a falar de medidas positivas de inclusão e responsabilização, porque temos a certeza que elas sim podem ser o caminho que nós finalmente, que nós tanto tempo se calhar andámos à procura e se calhar não encontramos. Mas nós temos a certeza que este caminho pode ser longo, mas tem um final bem mais feliz. Obrigada. Muito obrigado pelas intervenções e pela vossa disponibilidade para estar nesta audição. Fazemos uma pausa de 2 minutos para dar seguimento à próxima audição com a APCVD. Muito obrigado.